Há muitas Páscoas que eu tento fazer coisas diferentes aqui no canal para vocês. Mas desta vez, nesta Páscoa, eu resolvi trazer reforços. Então, como reforço, eu trouxe a Luísa Beck, que é minha amiga e confeiteira. Isso, eu me formei em gastronomia na UFSPA faz um tempinho e eu venho trabalhando com gastronomia desde então. E uma pergunta, o que te trouxe pra gastronomia, assim? Eu acho que foi uma coisa bem de 17 anos, um pouco, mas ao longo do tempo eu fui gostando bastante da área. Acho que é uma coisa que eu curto muito, cozinhar pros outros especialmente, mas profissionalmente também é uma profissão bem interessante. E árdua, né? Sim, bastante. E eu trouxe a Lu pra me ajudar a fazer uma receita. Na verdade, ela que deu a ideia dessa receita e também pra eu ouvir e levar muitos cascudos em relação à confeitaria, né, Lu? Sim. Não garanto, mas talvez. E a gente vai fazer uma receita que eu sempre tento trazer pra vocês, alguma coisa que vocês podem dar de presente pras outras pessoas e tal. E esse ano a gente vai fazer alfajores. Bom, eu já vi que tu separou aqui mais ou menos o que a gente vai precisar. A manteiga ela já tá amolecidinha, temperatura ambiente. E balança. Balança é uma coisa que sinto muito, mas é bem importante pra confeitaria. E normalmente as pessoas medem com xícara e tal, mas tipo, cada um tem uma xícara diferente. Aqui já tem tipo 2 tamanhos diferentes. E aí também tem aquela coisa, mas a minha avó, ela sempre faz com xícara e dá certo. Mas tipo, a tua avó já fez isso 1 bilhão de vezes. E realmente dá certo. Mas o que eu falo é sempre, é legal pegar essas receitas que tu fazia antes com xícara e começar a pesar. É meio barato uma dessas balanças. Ainda mais quem gosta de confeitaria e quer ficar fazendo várias coisas, é um investimento. Eu tenho, uso, não muito. Mas vale a pena pra confeitaria mesmo, elas não são muito caras. E aí a receita sempre fica igual, é bom que não dá tanto erro, não é tão frustrante também. Isso eu passo por isso, porque o que eu faço? Eu não uso a balança. E às vezes dá errado, tipo, não tem muito o que fazer. Quando a confeitaria dá errado, ela dá muito errado. Dá muito. É isso. Não tem como consertar um bolo quando ele já não... Sim, tu pega aquele bolo que saiu totalmente abatumado do É horrível, do é uma cena muito triste, não tem solução. Então, o que a gente começa com o quê? A gente começa com a manteiga que já tá molinha, enfim, ela ficou fora da geladeira. De manteiga são 115 gramas. E de açúcar são 80 gramas, açúcar cristal. Tá, e agora? E agora a gente vai bater. Bato até ficar... Até... o açúcar vai dar uma dissolvida de leve e ele vai ficar branco e fofinho. Então vamos batendo. Aquele ponto que eu sempre falo pra vocês. Isso. Bater até ficar bem claro e fofinho. Então vamos lá. Aqui vai um tempo. Agora a gente vai botar uma gema, a gema sozinha, sem a clara, e bater mais um pouquinho. E Lu, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar. Que a gente tá começando a fazer a bolachinha do alfajor, tá? Porque isso é importante dizer. É importante. Porque a gente tem que dizer o que a gente tá fazendo, não só ir misturando as coisas. E a outra coisa é que eu falei pra Lu aqui, fora da... Na verdade, em frente à câmera, porém sem áudio.
e sem estar gravando, que a Lu tem que me tratar como se eu fosse uma estagiária. Pode mandar em mim. Certo, faremos isso. Agora, a gente continua? Continua. A gente bateu mais um pouquinho aqui o ovo. E tá bem bonitinho. Só a gema, ela ficou bem amarelinha, bem fofinha. E agora a gente vai começar a pesar os secos, que são a farinha e o amido. A gente mede 120 gramas de farinha peneirada, a Isa peneirou tudinho pra mim. Mais 100 de amido. Aí a gente tá botando os fermentos, que são 5 gramas de fermento químico normal e 1 de bicarbonato. Ah, não. 1 grama é nada, Luísa. E um pouquinho de sal, 2 gramas dessa vez. E a Lu me lembrou que a gente não botou Esquecemos da baunilha. da baunilha. E a baunilha a gente mistura aqui na manteiga. Quanto que vai? Acho que vai 5 gramas. Aqui eu tô misturando os secos. Tá. E aqui a gente vai botar tudo certo. Porque eu também peguei um potinho meio pequeno pros secos, mas né? tá rolando. Tá rolando? Tá. Aham. E aí a gente vai misturar, eu vou misturando com o fuel, com o Não, espátula. essa é a parte que tu pensa, vai dar merda. Pode dizer, não tem problema. Porque realmente tu pensa isso, porque parece muito seco pra essa massinha aqui. Agora a gente vai ver, então é melhor incorporar com uma espátula. Então, tchum. Olha toda a barulheira, pessoal, já pode começar um samba. Uma vez eu já ouvi uma música que foi feita toda só com barulhos de cozinha. Me lembro qual é a música, não lembro, mas eu lembro que era legal. Desculpa, gente, se eu lembrar eu deixo aqui embaixo, nos comentários. É. Tá. Ah, põe tudo assim de uma vez Tudo só. de uma vez, exatamente. Não, pânico, pânico. Não se assusta. Vou tirar aqui tudo. E agora devagarinho, pra não voar tudo, vamos incorporando, né? Gente, não vai dar. Não tô pensando. Ai, olha, É Lu, hoje se que não eu fosse errei. tu, se não fosse tu, eu ia dizer, não vai dar certo. Mas não se preocupem. Tá, mas por enquanto ainda me parece assim, tipo, massa podre. Ela tem uma quantidade de gordura mais alta, assim, da manteiga. Aí, se quiser, dá pra botar a mão aí. É isso que tu quer que eu faça? É, eu acho que dá. Daí tu já sente um pouco como tá a massa. Vamos Medo. lá. Dá umas amassadinhas, assim. Isso que eu quero aproveitar tudo. Vamos lá, a mão tá Isso. limpa, sempre bem limpa. E o que é engraçado pra mim também é que eu nunca faço nada com maisena. É, a gente não precisa sovar a massa, é só pra ela descolar, grudar todo mundo. Aí quando ela desgrudou do fundo do pote, já tá, Sim. a gente forma mais ou menos uma bola, dá uma amassadinha, que nem tu tá fazendo. E a gente vai botar num plástico, num filme e botar pra gelar por uns 20 minutos, até ela ficar fria. Não sabia que ia gelar. Vamos lá. Então, pessoal, a gente deixou a massa mais do que 20 minutos na geladeira por motivos de almoço. Então agora a Lu me disse que a gente tem que... A gente vai dar uma esquentada nela com as mãos, porque a manteiga ficou bem dura na geladeira. Mas normal, vamos ver como ela tá. Tu que vai me dizer. Dá pra... Ah, nem tá tanto. Ela vai estar quebradiça sim, não se preocupem, é normal. Eu normalmente separo uma metade pra mexer, aí você pode pegar outra. Aí tu vai pensar, de novo, vai dar muito errado, eu odeio a minha vida. Mas não se preocupem, que é só trabalhar um pouquinho na mão, que ela vai grudando. Eu gosto muito desses termos que a gente usa na cozinha e que as outras pessoas não estão acostumadas, que é dar uma trabalhada na massa. Exatamente. Mas é isso aqui, quando a pessoa fala trabalhada na massa, é mais ou menos isso. Eu adoro uma expressão que se diz assim, dar um talento em alguma coisa. Não, talento, não conheci. Eu acho maravilhosa, assim, não
Não, só dá um talento ali que já fica tudo certo. Então, talento aqui, tá vendo que ela vai ficando menos difícil. Vê se a minha já tá boa. Tá melhor que a minha, inclusive. É que a pessoa tem uma mão maior e mais gordinha e mais quentinha, Ai, dá pra vó. Isso aí olha só, ela não tá se despedaçando mais. É verdade. E aí agora a gente vamos tentar abrir uma com um Vamos. pouquinho de farinha. Aí a outra a gente reserva um pouquinho. Então, farinha. Farinha. Pode... Bueno, eu achei que tu ia botar, mas... Um pouquinho no balcão, um pouquinho na massa. Isso. Aí vamos ver, se ela tiver ainda um quebradiço, aí é só apertar um pouquinho mais. Qual a espessura? Ela não cresce muito, não tem muito fermento, ela dá uma enxadinha só, então... E ela também não espalha muito, ela fica mais ou menos do tamanho que a gente vai cortar. E aí aqui a gente pegou uma taça, vamos ver, Se tá mais... um pouquinho mais fina. Um pouquinho mais fina. A espessura é mais ou menos essa. A gente não consegue dizer exatamente o que é. Meio dedinho, talvez. Mas depende, porque o teu dedinho é muito mais fino do que o meu. Então temos esse problema. A gente vai levar a formas que não grudam. Eu perguntei pra Lu se era pra usar papel manteiga, mas... Acho que não precisa. Normalmente ela não é uma massa que gruda muito. E se ela ficar um pouquinho presa, dá pra usar uma espátula. Dar uma cutucadinha que ela solta. E se alguma quebrar também, é a vida e a é o gente lanche. come. Exatamente. Agora a gente vai levar o forno pré-aquecido a 160 graus por mais ou menos 7 a 10 minutos. Eu sempre digo, o tempo de forno não é específico. E aí vem a nossa experiência. A Lu olhou e disse, ainda não tá dourado, mas já tá com cheiro de cozido. Vai mais uns minutinhos, acho que uns 5 por aí. Ele vai ficar levemente dourado, mas não muito também. Ótimo. Então, aproveitando isso, a gente já vai fazer o recheio, que na verdade o recheio de alfajor é sempre doce de leite, porém eu dou um toque. De limão, no caso. Raspinhas. Raspinhas de limão junto com o doce de leite para quebrar um pouco esse doce super, super, super forte do doce de leite. Tem gente que gosta 100% doce de leite, eu não vou... E vou falar essa palavra sem parar, doce de leite. E tudo bem, eu gosto de botar o limãozinho porque eu acho que fica bem mais suave e palatável pra gente comer mais de um. Que eu acho que é essa a intenção, né? Aqui eu tenho 450 gramas de doce de leite, que eu, em geral, gosto de comprar ou os argentinos ou os uruguaios, porque eles são mais fortes, eles têm mais sabor do que os nossos, que são gordura e doce. Então eu vou raspar mais ou menos meia casca de meio limão. Meia casca é muito bom. Já deixamos os biscoitinhos esfriarem e aí a gente foi tentar tirar eles e fizemos algumas observações. Exato, a gente descobriu que é melhor girar eles assim pra descolar da forma. Tu dá uma giradinha e outra coisa que também é muito importante que é o ideal é tu fazer eles em formas de teflon. Isso. Por quê? Esse outro a gente quebrou vários tentando tirar. E a gente tentou dando a giradinha e com a espátula. Com a espátula foi pior ainda. Foi pior ainda. Então a dica é não usar espátula. Dê a giradinha e tire com a mão. Com muita delicadeza, pois afinal... Isso. É uma bolachinha bem quebradiça, então ela tem um certo jeitinho.
Isso, eu acho que ela já tá fria o suficiente pra gente rechear. E a Lu me disse que a gente tem que rechear. Tu acha que, de repente, essa espátula é boa pra rechear ou não? Eu acho melhor com uma faquinha tipo essas aqui, ou faquinha de manteiga, que tu consegue rebocar ele direitinho. Mas, Rebocar. exige certas habilidades com o reboco. Mas vamos tentar, de repente rola com essa. Então, vou trazer pra cá. E aí eu quero que tu faz um primeiro e depois eu vou fazendo. Ó, começa com ele apoiadinho na mão. E aí tem que botar um monte, assim, tu pensa. E sempre na parte de baixo. Eu começo... Não, sim, é a parte que tava pra baixo Pra da baixo da Isso, forma que tu põe no... Exatamente. A parte que ele cresceu vai pra... Não. E aí tu bota um monte. Mas não se Gente. preocupem que boa parte disso vai sair. Já vou mostrar pra vocês como, porque assim, botou... O pessoal lá de casa tá achando maravilhoso. as pessoas ficam felizes com essa cena. Aí pega a outra parte e aí vocês vão esmagar ele bem de leve, com cuidado, com carinho. E aí tirar os excessos em volta. E aí vocês vão ver que boa parte do recheio vai voltar. Não é boa parte, não. Que grande mentira, Luísa. Olha essa quantidade maravilhosa de doce de É leite. um dedo de recheio, mais ou menos. Ele fica assim. Sim, é estúpido isso. Nossos alfajores estão belíssimos e prontos, porém a nossa mesa está parecendo mesa de festinha do Aécio. Mas tá tudo certo. Certo. Eu contei essa piada antes, aí então agora já não teve tanto efeito, mas espero que pra vocês tenha tido bastante efeito. Vamos comer? Vamos. Eu tô com medo porque a gente vai se sujar. Sim. Mas faz parte. Faz parte? Tá bom. Tenho medo. Vamos lá. E eu acho que a gente tem que servir isso aqui junto com uma seringazinha de insulina. Porque... Acho que ajuda. Nem foi tão caótico, só tem... O limãozinho. A bolachinha tá perfeita. Façam em casa. Que bom que a gente botou o limão. Viu? Tu vai começar a usar limão agora? Sim, foi convertida. É muita... Uhum. Então, façam isso e saiam correndo ao redor da quadra, porque eu acho que é isso que vai me dar energia a partir de agora. Pois, afinal, açúcar também é um pó viciante e que dá energia. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. Até a próxima. Quinta-feira tem vídeo novo com a Lu também. Não percam.